Israel não se contenta mais em infiltrar-se no Oriente Médio por suas vias tradicionais. Hoje, está se consolidando no coração do Maghreb por meio de um plano cuidadoso, que avança com extrema cautela, mas com um impacto estratégico significativo. O acordo de normalização entre Marrocos e Israel, no final de 2020, não foi apenas uma abertura diplomática, mas parte de um projeto complexo, no qual se entrelaçam dimensões de segurança, economia e política, formando uma nova aliança que redesenha o panorama da região magrebina como um todo. Mas a pergunta mais inquietante é: estamos diante de uma nova versão do Plano Yinon? Marrocos, com seu peso geopolítico e cultural, teria se tornado uma base avançada do Mossad? E será que o norte da África está prestes a repetir os mesmos cenários de fragmentação e infiltração que o Levante Árabe vivenciou ao longo de décadas? Neste vídeo, revelamos os segredos desse projeto estratégico, desde as raízes de inteligência das relações entre Marrocos e Israel, passando pela cooperação militar e econômica, até a migração judaica e o debate sobre o papel futuro de Marrocos no mapa de influência israelense na África. Fiquem conosco até o fim e não se esqueçam de nos apoiar curtindo o vídeo e inscrevendo-se no canal para receber todas as novidades. As relações entre Marrocos e Israel não surgiram com os Acordos de Abraão de 2020. Elas representam a continuidade de uma longa história de interação política e de inteligência entre Rabat e Tel Aviv, que remonta ao início da independência de Marrocos. Desde 1956, o Estado marroquino adotou uma política externa de dupla via, mantendo um discurso oficial de apoio à causa palestina, ao mesmo tempo em que mantinha relações secretas com Israel nos bastidores. Isso preparou o terreno para uma das migrações judaicas em massa mais organizadas da história moderna. Essa interação tornou-se evidente no Acordo de Yattin, assinado no início da década de 1960, entre o rei Hassan II e o Serviço de Inteligência Israelense, o Mossad. Este acordo, mantido em segredo por décadas, resultou na migração de cerca de 100 mil judeus marroquinos para Israel em um processo complexo, realizado paralelamente a entendimentos de inteligência que incluíam troca de informações de segurança e apoio logístico. Essa migração desempenhou um papel crucial no fortalecimento da demografia judaica em Israel, fornecendo competências culturais e comerciais que influenciaram diversos aspectos da vida no Estado hebreu. Paralelamente, os canais de comunicação secreta entre Marrocos e Israel continuaram sem interrupção, com encontros não anunciados, consultas de inteligência e reuniões confidenciais entre altos responsáveis de ambos os lados. Essa infraestrutura de relações não oficiais estabeleceu a base que, posteriormente, permitiu oficializar aquilo que já existia há décadas. O anúncio do acordo de normalização entre Marrocos e Israel, em dezembro de 2020, foi o fruto de longas movimentações diplomáticas patrocinadas pelos Estados Unidos no âmbito dos Acordos de Abraão. No entanto, o que distingue este acordo dos anteriores na região são os ganhos políticos explícitos para Marrocos, especialmente o reconhecimento por Washington da soberania marroquina sobre o Saara Ocidental, uma questão que as administrações americanas lidaram com cautela por décadas. Este reconhecimento mudou as regras do jogo regional, fornecendo a Rabat uma carta de poder em seu conflito com a Argélia e a Frente Polisário, ao mesmo tempo que abriu caminho para a expansão da influência israelense no norte da África. Assim, o Reino de Marrocos se tornou um portal estratégico através do qual Tel Aviv pode penetrar na região do Sahel e do deserto, áreas de grande importância geopolítica e de segurança. Do ponto de vista israelense, o acordo não foi apenas um sucesso diplomático, mas também uma oportunidade de infiltrar-se no espaço magrebino, em particular na Argélia, considerada um dos principais adversários regionais de Israel devido às suas posições firmes contra a normalização. Dessa forma, o acordo parecia uma troca de influência,
Marrocos obtém o reconhecimento americano de sua soberania no sul, enquanto Israel ganha um ponto estratégico a poucos passos da fronteira com a Argélia. No entanto, essa normalização não se limitou à esfera política. Após o acordo, o reino iniciou uma cooperação sem precedentes com Israel nos campos da defesa, inteligência e drones, conferindo ao acordo dimensões que vão além da simbólica troca de embaixadores, construindo um eixo de segurança e inteligência transregional que redesenha o mapa de influência no norte da África. Após o acordo de normalização entre Marrocos e Israel, em dezembro de 2020, as relações não se limitaram à troca de embaixadores ou à abertura de voos diretos entre os dois países, mas evoluíram para uma complexa parceria de segurança e militar. Marrocos, que buscava fortalecer sua segurança nacional, começou a consolidar suas relações com Israel por meio de acordos militares avançados em diversas áreas, especialmente artilharia e drones. Em uma medida destinada a modernizar suas forças armadas, Marrocos assinou um contrato para a compra de sistemas de artilharia israelenses do tipo ATEMOS 2000, altamente precisos e eficazes em campos de batalha modernos. Israel também iniciou uma cooperação estratégica com Marrocos para produzir drones localmente, refletindo o desejo de Marrocos de internalizar a indústria de defesa e a tecnologia militar em seu território, garantindo a transferência de tecnologia avançada de Israel. O aspecto mais complexo dessa cooperação foi a expansão para o espaço. Em 2023, Marrocos assinou um contrato significativo com a Israel Aerospace Industries, IAI, para adquirir o satélite de espionagem OFEC-13, no valor de $1 bilhão. Essa parceria representa uma mudança radical nas relações de defesa de Marrocos com a Europa, uma vez que Rabat havia anteriormente dependido do espaço francês por meio de seu satélite Mohammed VI-A. O novo satélite israelense, OFEC-13, não se limita à espionagem militar, mas inclui capacidades estratégicas de inteligência avançada que servem aos interesses de Israel no norte da África. Com essa transformação, Marrocos passou de uma parceria diplomática com Israel para uma cooperação avançada de inteligência, tornando-se uma plataforma do Mossad no norte da África. Essa dimensão de segurança e tecnológica é a mais perigosa da aliança, pois concede a Marrocos capacidades militares avançadas e aumenta a influência israelense na região, alterando o equilíbrio de poder no Magrebe. Além das transformações militares, o aspecto econômico e tecnológico teve uma importância especial no acordo de normalização entre Marrocos e Israel. Foram assinados acordos destinados a expandir a cooperação entre os dois países em áreas estratégicas, como agricultura inteligente, dessalinização de água e cibersegurança. Essa parceria não se limita apenas às tecnologias modernas, mas representa uma porta de entrada para Marrocos se beneficiar da tecnologia israelense em diversos setores vitais. Em uma iniciativa inédita, foi criado um fundo tripartite entre Marrocos, Israel e os Estados Unidos, com o objetivo de financiar projetos conjuntos em áreas como biotecnologia, dessalinização de água e agricultura inteligente. Marrocos, que enfrenta grandes desafios hídricos em algumas regiões, buscou aproveitar a tecnologia avançada israelense em dessalinização para enfrentar esse problema. No âmbito da cooperação tecnológica, foram lançados voos diretos entre Casablanca e Tel Aviv, facilitando a comunicação entre empresários e empresas dos dois países. Além disso, ambos intensificaram as visitas econômicas, organizando workshops para engenheiros e técnicos marroquinos em áreas como monitoramento de segurança e agricultura inteligente, permitindo que Marrocos aplicasse essas tecnologias em seus setores vitais. Essa cooperação econômica e tecnológica entre Marrocos e Israel abre espaço para que o país se torne uma plataforma de lançamento para a expansão da influência israelense na África, ao mesmo tempo em que fortalece suas capacidades em tecnologia moderna, posicionando Marrocos à frente dos países africanos na utilização dessas tecnologias avançadas, tornando-o um centro importante para a transferência de tecnologia israelense aos mercados africanos.
A expansão das relações entre Marrocos e Israel não ocorreu sem fortes reações, tanto em nível regional quanto popular. A Argélia, que acompanhava de perto os acontecimentos, viu nesta normalização uma ameaça direta à sua segurança nacional. Historicamente, a Argélia manteve um confronto diplomático com Marrocos devido ao conflito no Saara Ocidental. E com a normalização das relações marroquinas com Israel, em dezembro de 2020, as relações entre os dois países se agravaram significativamente. Em agosto de 2021, a Argélia decidiu romper suas relações diplomáticas com Marrocos e declarou uma hostilidade diplomática aberta em relação ao que chamou de Aliança Marroquina Sionista. Esse movimento representou uma resposta severa ao que a Argélia considerou uma intervenção em sua esfera de influência e um indicativo do aumento da influência israelense na região. A Argélia não foi a única afetada por essa mudança. As tensões também se estenderam dentro do próprio Marrocos. Os protestos populares contra a normalização com Israel aumentaram significativamente, especialmente durante a agressão israelense a Gaza em 2023 e 2024, com manifestações em várias cidades marroquinas sob slogans que denunciavam a traição à causa palestina e exigiam o fim da normalização. Os manifestantes viam nessas relações oficiais com Israel uma violação dos compromissos de Marrocos com a causa palestina, que sempre foi parte de sua identidade nacional e árabe. Apesar disso, o Estado marroquino continuou em seu novo caminho, afirmando que a decisão foi impulsionada por apostas políticas que vão além da dimensão popular local. O governo marroquino concentrou-se nos ganhos estratégicos e de segurança que poderiam decorrer dessa aliança. No âmbito internacional, Marrocos considera que sua aliança com Israel fortalece sua posição como aliado estratégico na região do norte da África e lhe confere maior influência em seu entorno regional. O debate sobre a decisão de Marrocos de normalizar as relações com Israel continuou, com opiniões bastante variadas. Alguns analistas consideram que Marrocos utilizou essa normalização de forma inteligente para fortalecer sua posição no conflito contínuo sobre o Saara Ocidental. Segundo essa análise, Marrocos usou a relação com Israel como uma ferramenta política para obter o apoio dos Estados Unidos na questão do Saara Ocidental, em troca de fornecer suporte a Israel em assuntos de segurança e política regional. Para esses analistas, a normalização funcionou como um acordo estratégico que garantiu a Marrocos o reconhecimento internacional de sua soberania sobre o Saara, especialmente por parte das potências ocidentais que veem na relação com Israel uma parceria duradoura. Por outro lado, há quem veja que Marrocos abandonou parte de seu legado nacional em favor de uma agenda sionista. O pesquisador Kamal Shaklat afirmou que Marrocos se tornou parte de um projeto israelense maior para penetrar na África do Norte, particularmente na Argélia, considerada o principal adversário na disputa por influência na região. Shaklat enfatizou que essa aliança entre Marrocos e Israel não se limita à dimensão diplomática, mas também afeta a segurança, a identidade e a consciência popular na região, ameaçando o equilíbrio de poder no norte da África. O caso do escândalo do programa Pegasus serviu como prova do grau de penetração do Mossad israelense na região a partir do território marroquino. Relatórios da mídia revelaram que o programa Pegasus foi usado para espionar diversas figuras políticas na região, levando alguns setores a acusarem Marrocos de permitir que seu território fosse utilizado por serviços de inteligência israelenses para fins relacionados à segurança interna e externa, incluindo espionagem sobre a Argélia. Além disso, surgiram acusações sobre o apoio de Marrocos ao movimento separatista argelino, MAC, como retaliação à postura firme da Argélia em apoiar o direito à autodeterminação no Saara Ocidental. Esse suposto apoio ao MAC contribuiu para aprofundar as tensões entre os dois países, evocando memórias da Guerra Fria entre Argélia e Marrocos durante a Guerra das Areias. Esse aumento da tensão política entre os vizinhos tornou o futuro do Magrebe incerto, ampliando a divisão e a intensidade do confronto, o que coloca a segurança regional do norte da África em risco.
Vale destacar que, após a retomada das relações diplomáticas entre Marrocos e Israel, em dezembro de 2020, foi assinada uma convenção de cooperação cultural entre os dois países, a qual entrou em vigor com o objetivo de fortalecer o entendimento cultural entre os povos. Em outubro de 2022, cineastas marroquinas participaram de um encontro interativo com o público israelense durante o Festival de Cinema de Haifa, onde foi discutido o cinema marroquino contemporâneo e 7 filmes marroquinos foram exibidos no festival. Além disso, o Teatro Nacional de Israel, Habima, apresentou a peça O Jardim dos Sefarditas, no Teatro Mohammed V, em Rabat, escrita pelo falecido presidente israelense Yitzhak Navon, que nasceu em Marrocos. Também foram assinados acordos entre universidades marroquinas e israelenses nas áreas de educação e pesquisa científica, destacando-se a cooperação entre a Universidade Mohammed VI Multidisciplinar e a Universidade Bar Ilan, bem como entre o Instituto Hassan II de Agricultura e Veterinária e a Universidade Hebraica de Jerusalém. Apesar da cooperação oficial entre os governos, houve grande rejeição por parte do povo marroquino, especialmente nas áreas de cultura e mídia. Muitas cidades marroquinas registraram protestos populares contra a normalização com Israel, com manifestações denunciando as relações oficiais entre os dois países e exigindo que o governo marroquino suspendesse a cooperação nesses setores. O Oriente Médio está passando por profundas transformações estratégicas devido ao crescente estreitamento das relações entre Marrocos e Israel, especialmente desde o anúncio da normalização entre os dois países. Essa mudança não se trata apenas de um passo bilateral, mas reflete uma possível reconfiguração do equilíbrio das alianças regionais e abre caminho para impactos indiretos em várias questões importantes na região, com destaque para a questão palestina. Embora Marrocos tenha sido historicamente um dos principais apoiadores da causa palestina, a assinatura do acordo de normalização provocou uma onda de indignação popular e críticas internas, com grande parte dos marroquinos considerando-o uma traição à posição árabe comum e uma concessão injusta aos direitos dos palestinos, especialmente no que se refere a Jerusalém. No âmbito da segurança, a cooperação marroquino-israelense oferece oportunidades estratégicas para ambos os lados, principalmente nas áreas de cibersegurança, drones e tecnologias militares avançadas. Essa cooperação é vista com preocupação por países como Argélia e Tunísia, sendo que a Argélia, em particular, percebe-a como uma ameaça direta à sua segurança nacional, especialmente diante do renovado conflito sobre o Saara Ocidental e das tensões políticas crônicas com Marrocos. Por outro lado, Marrocos busca aproveitar a tecnologia israelense em várias áreas, como agricultura inteligente e segurança cibernética, fortalecendo sua posição como um ator regional com relações diversas e complexas. O estreitamento das relações entre Rabat e Tel Aviv também faz parte de uma onda mais ampla de alianças não oficiais que Israel mantém com vários países árabes, como Emirados Árabes Unidos e Bahrein. Esse tipo de cooperação crescente tende a aumentar o isolamento dos países que ainda rejeitam a normalização, intensificando as divisões árabes e enfraquecendo a unidade da tomada de decisões na região. E, para concluir, hoje vivem em Marrocos apenas cerca de 3.000 judeus, enquanto o Estado procura reforçar seus laços com os judeus marroquinos ao redor do mundo. No entanto, o projeto de normalização com Israel deixou de ser apenas uma abertura cultural ou troca de interesses, tornando-se um eixo estratégico e de segurança que redesenha o mapa do norte da África. E assim, chegamos ao final do vídeo de hoje. Não percam a oportunidade de acompanhar todas as novidades, inscrevendo-se no canal e ativando o sininho para receber todas as atualizações.